nós estamos aqui na COP27 falando do assunto do momento e não pode ser diferente. Estamos falando de transição energética. Os relatórios do IPCC, que são os painéis intergovernamentais da ONU, que dão subsídio científico para as discussões, apontam que os principais vilões das mudanças climáticas são os combustíveis fósseis que, quando queimados, geram energia. E é por isso que eu estou aqui hoje com o Rodrigo Pedroso para a gente falar. Ele é do Conselho da AB Solar, CEO da Pacto Energia, e a gente vai falar a respeito da energia solar. Rodrigo, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente. E tem muita curiosidade a respeito da energia solar. Você esteve aqui no painel do Brasil falando a respeito disso, o que a AB Solar, essa associação brasileira que representa a energia solar e fotovoltaica, veio trazer como solução, como novidade, para falar aqui no estande do Brasil a respeito dessa transição? Bom, obrigado, Samanta. É um prazer estar aqui com vocês e com o Grupo Bandeirantes. A AB Solar veio participar do painel do Ministério de Meio Ambiente do Brasil para mostrar todo esse crescimento exponencial da geração solar fotovoltaica no Brasil. Hoje, a fonte solar fotovoltaica já atingiu mais de 20 gigawatts pico, ou seja, mais de 20 mil megawatts de potência instalada nas duas modalidades da geração fotovoltaica, que são as usinas centralizadas e as usinas em geração distribuída. Para você ter noção de que isso representa em comparação, por exemplo, com a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a nossa maior usina hidrelétrica do Brasil e a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia, Itaipu possui 14 gigawatts de potência instalada, ou seja, nós já temos mais do que uma Itaipu instalada em energia solar. Como que funciona essa dinâmica? A gente sabe que esse crescimento está fazendo baixar o custo dessas instalações, desses equipamentos. Como está essa relação de preço com relação ao que a gente sempre conhece que é energia hidrelétrica? Sim, sem dúvida alguma, essa narrativa de que a energia solar ela é cara, ela já ficou no passado. E o que comprova isso é essa pujança, esse crescimento exponencial que a gente está tendo. Tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, a evolução da tecnologia tem contribuído para um decréscimo do preço do custo das usinas. Para você ter uma noção, Samanta, há mais de 30 anos, na década de 70, energia solar chegou a custar $36 o watt-pico. Hoje, a gente tem um custo de menos de 30 centavos de dólar. Nossa! Ou seja, aquela tecnologia que no passado, na década de 70, servia somente para satélites aeroespaciais, hoje já é possível se ver isso no telhado de casas de todos os brasileiros. A gente tem a geração centralizada, que são as grandes usinas solares, que estão conectadas ao grid nacional, que abastece todo o país, ao sistema interligado nacional, às distribuidoras de energia elétrica, que essa é chamada geração centralizada, e temos a geração distribuída, onde aquele consumidor de energia se tornou um prosumidor, ou seja, aquela pessoa que produz e consome a sua própria energia. Então, aquela geração de energia solar que a gente vê no telhado das casas, nos pequenos comércios, a gente chama de geração distribuída, que é dividida novamente em duas classes. A microgeração, que são sistemas fotovoltaicos de 0 a 75 kW-pico de potência instalada, e de 75 kW-pico a 5.000 watts-pico ou 5 megawatts, que é a geração distribuída. Para você ter noção, Samanta, hoje, nos últimos meses, o Brasil tem entregue mais de 1 gigawatt de potência instalada por mês nas novas usinas em geração distribuída. Isso que quer dizer? Que o setor solar fotovoltaico está entregando, em pouco mais de 1 ano e 2 meses, a potência que a usina hidrelétrica de Itaipu, que eu acabo de comentar, tem. Ou seja, uma usina hidrelétrica que demorou 16 anos para ser construída, o setor solar fotovoltaico está entregando ao país a matriz elétrica brasileira em menos de 1 ano e 2 meses. O Brasil tem sido um destaque na matriz elétrica mundial. No ano de 2021, o Brasil foi o 5º país que mais instalou energia solar fotovoltaica, e aí eu estou falando de comparações com China, por exemplo, que a gente sabe que tem um mercado muito maior que o nosso. Então, o Brasil tem sido protagonista no setor solar fotovoltaico no mundo inteiro, e os números são sempre esses números grandiosos, né, Samanta? Como eu disse, você comentou da geração solar fotovoltaica das residências, dos pequenos comércios. Para a gente ter uma noção, a matriz elétrica do Brasil hoje, contando as hidrelétricas, as usinas eólicas, biomassa, as termoelétricas, a gente tem uma capacidade instalada de 200 gigawatts. Tudo, o total. Com toda a matriz elétrica brasileira, nós temos hoje instalado em uma
operação no Brasil 200 gigawatts. Somente os telhados residenciais, ou seja, aquela geração distribuída que eu comentei há pouco, tem um potencial de instalar para o Brasil 176 gigawatts de potência. Ou seja, quase tudo. É quase tudo. E só no telhado das residências, fora as usinas de geração centralizada. E à noite, porque essas casas, elas captam essa energia solar e enquanto tem sol, isso funciona. E nos dias nublados, é mito, é verdade que isso tem um comprometimento? Essa é a grande vantagem do Brasil, né? O Brasil tem não só o recurso solar disponível como fonte para geração de energia renovável. A gente tem todos esses recursos naturais que começaram lá pelas hidrelétricas, pela eólica, pela solar, pela biomassa, e todas essas fontes renováveis são complementares. Então, quando a gente tem o sol durante o dia, nós temos o vento à noite, nós temos os grandes reservatórios das grandes hidrelétricas armazenando toda essa energia para despachar e fazer o que a gente chama de fletar, de horizontalizar essa curva, porque o consumidor lá na ponta ele precisa daquela energia de uma maneira constante. Então, a fonte solar fotovoltaica, ela, apesar de gerar só durante o dia ela vai estar abastecendo o grid nacional, ela pode estar alimentando baterias, segurando água nos reservatórios para que essas hidrelétricas despachem energia à noite e complementando as eólicas também, que tem um vento mais constante à noite. A fonte solar fotovoltaica, ela tem, como eu disse, né, crescido exponencialmente, e isso faz com que os preços caiam. O ano de 2022, agora o governo federal faz os leilões para contratar as diversas fontes de energia, seja hidrelétrica, seja eólica, seja biomassa, inclusive solar. No ano de 2022, a fonte solar fotovoltaica foi a que entregou a energia mais barata nos leilões, por volta de R$ 170 o megawatt-hora. Em termos de comparação, Samantha, com a energia hidrelétrica vendeu nesse mesmo leilão, que são através das PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, energia a R$ 270 o megawatt-hora. Ou seja, R$ 100 mais caro do que a energia solar. Por megawatt. Então ela já se consolida não só como uma fonte limpa, renovável, mas como a mais barata do setor elétrico brasileiro. Falando sobre externalidade negativa, a fonte solar fotovoltaica, os painéis, que são a maioria dos componentes das usinas solares fotovoltaicas, ele é constituído basicamente de silício, que são os waffles, as células fotovoltaicas, que converte a luminosidade em energia elétrica de corrente contínua, vidro, alumínio e plástico. Então, todos esses materiais a gente sabe que são recicláveis e já existe uma indústria de recicláveis dessa indústria de alumínio, do vidro e do plástico. E o silício também é reciclável, então, ou seja, a maioria dos componentes que a gente tem numa usina solar fotovoltaica, ele é completamente reciclável, então ela não traz externalidade negativa para o meio ambiente. Pelo contrário, ela contribui e com relação ao período de vida útil das usinas solares fotovoltaicas, a gente tem uma média entre 25 a 30 anos de vida útil desses painéis, então, de toda a usina. Então, a gente vê, e esses investimentos no Brasil têm tido um payback, ou seja, um período de retorno da ordem de 4 anos e meio a 5 anos. Então, as pessoas estão tendo acesso a um sistema que se paga em 4,5 e 5, mas que tem uma vida útil de 30 anos. Isso é muito interessante. Não, completamente interessante. Para finalizar, Rodrigo, a gente vê que a CNI tem dado muito incentivo a essa transição energética para que as indústrias, as empresas, para que o Brasil tenha, né, o empresariado brasileiro tenha essa pegada muito mais sustentável. Você acha que isso vai ser possível, que a gente vai conseguir chegar, porque nós já temos uma energia muito melhor, mas que essa transição no Brasil para o que a gente ainda tem de fóssil vai se dar mais rápido que nos outros países? Bom, Samantha, você tocou num ponto muito interessante. O Brasil hoje representa menos de 3% das emissões globais de CO2, ou seja, 2,9% o Brasil contribui para as emissões globais. Se a gente olhar historicamente, desde 1850, foi somente 1% que o Brasil contribuiu. Então, a gente poderia muito bem estar tranquilo e dizer a nossa parte está feita, mas eu acho que não. Eu tenho uma visão completamente diferente de que o nosso trabalho é muito mais difícil, inclusive, do que outros países, porque a gente já tem uma matriz elétrica. E dessas emissões globais, 74% são representadas por geração de energia elétrica. E no Brasil, como eu disse, a gente tem 85% da nossa matriz renovável. Ou seja, o Brasil, em 85%, ele contribui com esse 74%, razão pela qual a gente já tem um índice muito baixo de emissões de gases de efeito estufa no planeta. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ser um ator principal nesse movimento de descarbonização da matriz elétrica, não só brasileira, mas também mundial. Por que eu digo isso?
A gente tem escutado muito aqui durante a COP27 sobre o hidrogênio verde, como sendo a nova vedete da matriz elétrica mundial. E o hidrogênio verde nada mais é do que a eletrólise do hidrogênio. Esse processo de eletrólise é um processo eletrointensivo. Para que esse hidrogênio seja verde, essas máquinas, essas indústrias de eletrólise têm que ter geração de energia por fontes renováveis. Não adianta ter um carro elétrico que carrega na tomada e a fonte é carvão, né? Exatamente. Então, com essa fonte renovável sendo eólica e solar vai se tornar a principal, 2030 a gente vai ter 32% da matriz elétrica brasileira representado por energia solar. Ou seja, a gente vai passar a eólica e vai passar a hidrelétrica. Então, com certeza, o Brasil vai ter, e a energia solar fotovoltaica vai ter um papel fundamental na descarbonização, não só do Brasil, mas exportando energia através do hidrogênio verde para o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, que já tinha uma matriz elétrica extremamente renovável, agora começa a poder exportar sua energia renovável para o mundo inteiro através da tecnologia do hidrogênio verde.